amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu gostaria de convidar os jovens que se encontram na igreja a se juntar aqui conosco, para juntos podermos fazer um coral e entoarmos louvores a Deus. São músicas já conhecidas e cantadas por nós na Unijovem, e os irmãos que estiverem com esse desejo possam se juntar a nós aqui. A música que iremos cantar agora foi a que cantamos hoje pela manhã. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. A ele a glória, só a igreja. A ele a glória, a ele a glória,
nosso Pai. A Ti a glória, Senhor Deus, nós Te rendemos, ó Pai, porque só o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Fica, Senhor Deus, com o nosso culto, que aqui prestamos, ó Pai, não porque somos merecedores, ó Pai, mas a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão meu que aqui se encontra. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor Deus, porque necessitamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença em nossas vidas. Fica com o nosso culto que a Ti prestamos, pois nós Te louvamos e Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido a irmã Fátima, possa vir aqui nos conduzir com os hinos congregacionais. De pé, irmãos. Cento e 13, o dia glorioso. Regozija-nos, Senhor, bendito Senhor.
Meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica responsiva que se encontra no livro de João, capítulo 21, versos de 20 a 25. E para essa leitura, eu gostaria de convidar o presidente da Unijovem, Augusto. Ele vai me ajudar a fazer a leitura juntamente com os irmãos, onde tem dirigente, e a congregação eu lerei com os irmãos. Som. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Eu gostaria de convidar a irmã Mary Ruth, possa vir aqui à frente, nos elevar a Deus em oração, pedindo pela palavra do Senhor, que possamos cada dia mais estar buscando o entendimento por meio da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, glorificado, exaltado, seja sempre o teu santo nome no nosso meio. Obrigada, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado no meio do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais idôneos diante da tua palavra, fazendo aquilo que te dá prazer, cumprindo, ó Deus, o teu querer e a tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, nos amarmos mais, que nós possamos vivermos mais em comunhão e possamos, Deus, verdadeiramente ser os adoradores que o Senhor espera que sejamos. Amém. Obrigada, Deus, por tua igreja aqui nessa localidade. Nos fortalece na tua palavra, que possamos, Deus, refletir sobre as nossas vidas, se realmente nós podemos dizer eu me importo, se realmente nós podemos dizer por ti darei a minha vida, e que façamos, Deus, uma reflexão e possamos perguntar a nós mesmos o que temos feito em prol do teu reino. Perdão, Senhor, por nossas falhas, por nossos pecados. Perdão, Senhor, porque às vezes sabemos que não te agradamos como realmente deveríamos te agradar. Mas aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita, Deus, as nossas vidas. Aceita, Deus, porque tentamos e queremos dar o melhor de nós. Continuamos te pedindo que continue, Senhor, sendo conosco. E que possamos te conhecer mais através da leitura diária da tua palavra. E através, ó Deus, das nossas orações, escutando a tua voz, nos ensinando o que é melhor, Deus, para nós e melhor para nós empreendermos no teu reino. Que possamos esperar grandes coisas do Senhor, mas que possamos também empreender grandes coisas para o Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua abençoando o teu povo aqui na face da terra. Te peço, Deus, uma bênção especial pelos nossos pastores. Pastor Nilson, com toda a sua família. Obrigada, Deus, pelo grande homem de Deus que ele tem sido aqui e tem te representado, a Deus, da melhor maneira possível. Obrigada por pastor Edivan, esse grande homem de Deus também. Continua abençoando a vida dele e de toda a sua família. E que muitos anos aqui juntos possamos ainda aprender mais de ti.
Obrigada por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem se sentar e só os nossos amigos visitantes permanecessem de pé alguns instantes para que nós pudéssemos conhecê-los. Até o nosso nome não chegou. Ótimo, muito bom. Ótimo. E o que é que a nossa igreja diz aos nossos amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desse jeito eu não voltaria aqui. Vamos repetir mais forte, mais bonito. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Para nós é uma alegria tê-los aqui em nossa igreja. Com certeza a presença dos irmãos abrilhanta ainda mais o nosso culto. E nosso desejo é que os irmãos sintam-se à vontade e possam voltar mais vezes. Também louvamos a Deus pela vida dos irmãos que nos assistem em casa, pela internet, que por algum motivo não tiveram condições de estar aqui conosco, mas que os irmãos também sintam-se abraçados. Nesse momento eu convido os irmãos diáconos para fazermos o recolhimento dos dízimos e ofertas, e o grupo Adoração estará trazendo uma música para nós. Obrigada, Senhor, por este momento tão prazeroso, Senhor, onde nós podemos entregar aquilo que faz parte da nossa vida, porque foi Tu quem nos deste, Senhor, para o nosso sustento. Mas nós queremos, Senhor, compartilhar com o sustento da Tua causa, Pai. Por isso nós queremos, Senhor, que haja mantimento em Tua casa, a partir, Senhor, das nossas casas. Ó Senhor, muito obrigado por esse privilégio que temos de ofertar, Senhor, de contribuir. Faze com que os nossos corações cada dia possam entender melhor esse ato de culto, de adoração e de louvor. Em nome de Jesus, amém.
Oremos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigada pela nossa vida. Aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Dias bons já senti, eu acendi, a vida me brilha. Dias maus já vivi, dos quais provei do incerto e do pisar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso ou na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real a poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real a poder quando estou. Sei que isso é real a poder quando estou. Sei que isso é real a poder quando estou de joelhos, sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real a poder quando estou. Sei que isso é real a poder quando estou. Sei que isso é real a poder quando estou de joelhos, de joelhos.
quão grande é o meu Deus. Amém? Quão grande é o nosso Deus. Amém. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Toda a igreja tão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Hoje começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
palavra nesse momento. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que retornamos a esse púlpito, esse ofício que Deus tem nos dado pela sua graça, pelo seu amor, para que nós nos esclareçamos com a sua palavra e com o seu Santo Espírito. Todas as semanas nós chegamos e ouvimos a voz de Deus pela sua palavra. E nos agrada muito poder receber pessoas que nos visitam nessa ocasião. Sejam todos bem-vindos. E também compartilhar com os irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo pela internet. Também podem compartilhar conosco a palavra de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4. Vamos ler do 18 a 22. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler nessa ocasião. Depois nós vamos ler alguns outros. Mateus capítulo 4, de 18 a 22. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Meus irmãos, aí está Jesus chamando seus discípulos, seus primeiros discípulos. Ele os chamou entre pessoas comuns. Ele os escolheu, ele os tratou, ele os ensinou, ele os salvou, ele os chamou entre pessoas comuns, em trabalhos comuns. O trabalho mais comum naquela época, pescaria. Ele os chamou. Foi ali no seu ofício que ele os chamou. Eu espero que Deus também possa encontrar você hoje à noite, encontrar você nos seus afazeres, com a sua mente dispersa ou aqui, mas que Deus possa chamar você pela sua palavra. Meus irmãos, também quero compartilhar com os irmãos João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Esse João que nós vimos Jesus chamando ele, que era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ele também foi chamado de Boanerges, filho do trovão. Eram homens enérgicos, trabalhadores, e Jesus os chamou e os conduziu a uma grande obra, a uma grande missão. João capítulo 21, nós vemos já no final do Evangelho, Jesus com João e Pedro, completando a obra na vida de Pedro. Jesus ali, em Mateus capítulo 4, nós o vimos iniciando a sua obra, chamando Pedro, chamando João, chamando Tiago, André. E agora no capítulo 21 de João, Jesus já está ressuscitado e eles permanecem com Jesus. Eles estão com Jesus. E eles caminham com Jesus. Jesus continua chamando eles para segui-lo. E Jesus diz a Pedro, a partir do verso
15 do capítulo 21, Jesus diz, ou depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus continua dizendo no final do seu evangelho: segue-me. Mesma palavra que ele disse no início, segue-me, ele diz agora no final às mesmas pessoas: segue-me. Verso 20: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vejam, irmãos, que Pedro é o mesmo Pedro. Quando Jesus restaura ele, quando Jesus o perdoa, quando Jesus o traz de volta, Pedro é o mesmo Pedro, entrão, pergunta coisa que não deve, e Jesus vai repreendê-lo de novo, vai trabalhar na sua personalidade, mas ele continua Pedro. E aí Jesus diz: se eu quero que ele permaneça, verso 22, até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Cuida da tua vida, cuida do teu discipulado, continua me seguindo. E verso 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmãos, esse discípulo a quem Jesus amava, ele se autodenomina assim. Ele é o discípulo a quem Jesus amava. É o mesmo discípulo que reclinara sobre o peito de Jesus a sua cabeça. É o mesmo discípulo que perguntou a Jesus: quem é o traidor? É o discípulo que escreveu também o Evangelho. É o discípulo que faz essa constatação. Ele diz que tantas coisas o Senhor fez, e se todas elas fossem escritas, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos com tudo que Jesus fez e disse. É João, e eu quero fazer algumas considerações a respeito de João,
que podem nos dar uma direção a respeito de nós mesmos, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Jesus, porque eu acredito, irmãos, e é verdade que esses discípulos são modelos, esses encontros de Jesus, essa chamada de Jesus aos seus discípulos, elas estão escritas para que nós mesmos também nos sintamos chamados, para que nós mesmos sejamos fiéis, para que nós mesmos nos encontremos no discipulado de Jesus. Essas palavras foram escritas, não foram escritas aleatoriamente para narrar uma situação há 2000 anos atrás, mas foram escritas essas palavras para que tenhamos vida nessas palavras, para que aprendamos quem é Jesus, para que recebamos também essa mesma mensagem: siga-me, segue-me tu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, disse Ele. E aí nós precisamos dessa direção. E eu quero compartilhar um pouco a respeito de João, o discípulo do amor, aquele a quem Jesus amava. Escreveu o Evangelho, esse que nós acabamos de ler, e escreveu também as cartas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e também escreveu o Apocalipse. De João, nós podemos dizer, em poucas palavras, que ele não era o traidor. João não era o traidor. Ele reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Não era ele. Com certeza não era João. Um homem assim como João, temente a Deus, obediente ao Senhor, zeloso pelo Senhor, que o amava pessoalmente, não poderia ser o traidor. Jamais. Jamais João poderia ser o traidor. E aí ele pergunta: quem é o traidor? Eu não sei, irmãos, mas eu penso que João, pelo que nós vemos em Lucas, no capítulo 9, verso 54, Lucas 9, 54, um episódio conhecido. A partir do verso 51, diz assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam os samaritanos, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Verso 24, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Irmãos, João, ele queria mandar descer fogo do céu para destruir os samaritanos que não receberam Jesus. Quando ele pergunta a Jesus: Senhor, quem é o traidor? Eu desconfio que João, sabendo quem era o traidor, ele ia pegar aquele cara lá do lado de fora. Eu tenho essa desconfiança. Ele não é o traidor. Ele está protegendo o Senhor, e ele é protegido pelo Senhor. Ele é amado do Senhor. Ele não é o traidor. Eu não sei o que você pensa de trair,
Mas o que é trair? Desobedecer, deixar de seguir, se desviar, mentir, fazer aquilo que Deus condena na sua palavra. Tudo isso é traição. Negar Jesus é traição. Você não é o traidor. Você não é o traidor. Eu não sou o traidor. João não era o traidor. Ele estava à busca do traidor. Ele era assim feito Pedro também, que bateu com a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas também João é íntimo de Jesus. E diz o texto que nós lemos em João 21, que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha esse hábito, ele tinha esse envolvimento com o Senhor, essa intimidade com Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele estava na sua carne, ele estava entre nós, comendo peixe e pão com seus discípulos, e João o amou. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Nós podemos cantar no final aquela música, Rosto de Cristo. Eu creio que a igreja sabe. Rosto de Cristo. Que privilégio, diz o autor da música, queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Jesus, ele fez boas amizades quando esteve aqui, também fez inimigos, mas João era amigo, era íntimo, íntimo. Ele tinha um acesso, ele podia entrar na presença de Deus através de Jesus, ele estava na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer Deus assim, irmãos, com essa intimidade toda. Arranjar um lugar em nossas vidas para o Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, um lugar privilegiado, o melhor lugar, o centro da nossa vida precisa ser o Senhor. Ele era íntimo, ele tinha acesso direto, não precisava pedir a Pedro, que talvez fosse o líder, não precisava, ele podia entrar na presença do Senhor, comer com o Senhor, abraçar o Senhor, botar o rosto no peito do Senhor, perguntar ao Senhor as coisas do seu coração. É por isso que ele escreveu o Evangelho, e escreveu as cartas, e escreveu também, teve a honra de escrever o Apocalipse. Ele tinha intimidade com Deus. Provavelmente ele era muito jovem nessa época. Talvez esse cuidado que o Senhor tinha com ele era também por conta da sua juventude. Jesus era um tipo de pai para todos eles, mas para João parece que era mais íntimo, mais próximo. Também foi a João e a Pedro e a Tiago que Jesus transfigurou-se, revelou-se de forma mais clara, evidente, quanto à sua deidade, divindade. Mas, irmãos, o Senhor quer também que ele permaneça. Jesus diz assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele quer, Jesus quer, e não quer somente que Pedro permaneça, ele quer que eu permaneça, ele quer que você permaneça, ele quer que nós estejamos desde o início até o fim. Ele nos quer discípulos que permanecem. Você já viu a parábola da videira e dos ramos?
em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus quer que ele permaneça. Ele disse: o que te importa, Pedro? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Jesus, ele está pronto para voltar a qualquer momento, e ele poderia ter voltado ainda nos 100 anos de Pedro. No aniversário de 100 anos de Pedro, Jesus poderia ter voltado ali, mas ele adiou a sua volta. Ele está ainda nos esperando. Ele está ainda todos os dias nos esperando. É uma prorrogação do amor de Deus, prorrogação da graça de Deus, a graça de Deus que é inesgotável, como nós vimos. Se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A graça de Deus é inesgotável. Inesgotável. Mas Jesus poderia ter voltado a qualquer momento. Naquela época, nos primeiros 30 anos do cristianismo, toda a terra foi evangelizada. Toda a terra conheceu o Cristo de Deus pela palavra anunciada pelos apóstolos, pela igreja daquela época. Ele poderia ter voltado, mas havia pessoas que precisavam ser salvas, como há hoje. Por isso ele não voltou ainda. Ele nos espera. Ele está esperando por você. O Senhor quer que ele permaneça, que João permaneça, que eu permaneça, que a igreja permaneça. Ele não quer que você se afaste, desista. Não, ele não quer que você desista. Mas também Jesus disse que ele não morreria. Jesus não disse que ele não morreria. Ficou pensado assim pelos discípulos. Andou correndo essa palavra pelos discípulos que João não morreria. Não foi isso que Jesus disse. Ele mesmo está escrevendo. Não foi isso que Jesus disse. Ele não disse que eu não morreria. João também morreu. Deve ter morrido entre os 95 e 100 anos. Morreu na sua idade mais avançada, cansado no seu corpo, depois de cumprir a missão. João veio a morrer, mas ele escapou da segunda morte. Nós vimos em Apocalipse a carta à igreja de Esmirna, que o Senhor diz que aquele que vencer não experimentará o dano da segunda morte. Ao que vencer, diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Hoje nós estivemos no cemitério à tarde. Foi um bom grupo aqui da igreja. Consolar a Alicele. Ela perdeu o seu filhinho Samuel. Com 44 dias de nascido. Ele faleceu hoje pela manhã. Foi enterrado às 4 horas da tarde. Foi uma comoção. Os pais estavam consternados, chorando. Os familiares, os avós. E nós estávamos ali, irmãos, mas com a certeza de que todo aquele que vencer pela palavra de Deus, todo aquele que conhecer Jesus, que andar com Jesus, que permanecer nele,
não experimentará o dano da segunda morte. A segunda morte não escaparemos, ou da primeira não escaparemos, mas da segunda morte. A segunda morte é distância de Deus, viver longe de Deus, separado de Deus. Você já está ligado a Deus? Se você está ligado a Deus, essa promessa, a igreja de Esmirna é para você. Se você já está ligado a Deus por Jesus Cristo, se você é um seguidor de Jesus Cristo, apaixonado por Ele, João o amava. Jesus amava João. Se você também é um discípulo de Jesus que o ama, você não experimentará o dano da segunda morte. Mas se você ainda não tem essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, esse acesso à presença de Deus, você ainda está com o risco da segunda morte. Você está separado de Deus? Você está vivendo separado de Deus? Isso é morte espiritual. Isso é morte eterna. Mas, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer que você permaneça, que você fique até o fim, ser fiel até o fim, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não disse que João não morreria. João morreria. Jesus não disse isso, mas Jesus ainda tinha algo mais a realizar na vida de João. Também Jesus cuida dele. Você viu lá na cruz, Jesus estava pregado na cruz e João estava ali. João não arredou o pé, ele ficou o tempo todo próximo de Jesus. Capítulo 19 de João, verso 25 diz assim: junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus cuida de João, cuida dele. Ele não deixa João desamparado. Ele não deixa também Maria desamparada. Ele faz um laço eterno entre aqueles dois na cruz. Ele morreu na cruz e o seu sangue nos ligou a ele. Ligou João a Maria, Maria a João, e eles foram morar na mesma casa, e um foi cuidar do outro. Jesus cuida de nós. Jesus cuida de nós. Você precisa ler a Bíblia nessa perspectiva profética e parabólica. A Bíblia é uma parábola de nós mesmos. Se Jesus cuida de João, Jesus cuida de mim. Eu não estou só. Eu não estou sem os cuidados do Senhor, como eu pensava. Eu nunca estou só. Ele cuida de mim. E se você acredita que Jesus cuida de você, você vive bem, você vive melhor. Jesus cuida de você. Jesus cuida de João, ele cuida de você. E também, por último, Jesus tem uma missão para João. Jesus tem uma missão para João. E se ele tem uma missão para João, ele tem uma missão para você. Essa é a lógica da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma parábola. E a palavra de Deus também é uma profecia. E se Jesus tem uma missão para João, ele tem uma missão para mim. Vejam, irmãos, ainda em Apocalipse capítulo 1, Jesus fez João permanecer até que ele veio. Jesus veio
e apareceu a João lá na ilha de Pátimos. Uma revelação. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4. Mas nós podemos ler o 9. Vamos ler a partir do verso 9. Tem toda a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Tem a apresentação de João. Mas aí no verso 9 ele diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Irmãos, essa é a missão de Deus para João. Essa é a missão de Deus para João. A última missão de João: escrever as cartas para as igrejas da Ásia. Escrever a revelação de Deus para as igrejas de todos os tempos. Essa era a missão de Deus. João estava numa ilha, irmãos, condenado numa ilha a viver para o resto da sua vida carregando pedras. Você já viu a história de Sísifo? Sísifo era um homem que carregava uma pedra grande para cima de uma montanha, e aquela pedra voltava e ele carregava de novo, e ele passou o resto dos seus anos, da eternidade toda. Isso não aconteceu, é mitologia grega, mas era isso, irmãos, um trabalho sem recompensa e sem fim e sem propósito. Levar uma pedra grande para cima de uma montanha. Essa pedra rolava de volta e ele levava de volta todos os dias pela eternidade. Era esse o castigo de Sísifo. João tinha uma missão ali, dada pelos homens, pelo governo romano, inimigo do seu povo, mas mais inimigo ainda de Jesus e do cristianismo. E João foi condenado por causa porque pregava o evangelho da graça de Deus. Ele estava condenado, estava na ilha de Pátimos. Para o governo romano, João estava preso, acorrentado, carregando pedras, sofrendo um castigo merecido para calar a boca. Mas João estava em espírito. Ele estava em espírito. Ele não estava sozinho. Ele estava em espírito. Qualquer outro ia negar o nome de Jesus, mas João não. João não é o traidor. Ele estava em espírito e ele foi feito teólogo, poeta, profeta e pastor. Essa foi a missão de João, que Deus deu a ele ali. Então, João, ele é aquele que viu o Senhor na sua magnitude. Ele também diz na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é uma palavra escrita por João, que o Senhor deu a ele, mas ele também, no começo do livro da carta, da primeira carta, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam,
com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, esse é o mesmo João que diz essas palavras e que na sua juventude, lá no sepulcro, ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro. João capítulo 20. Na ressurreição de Jesus, ele ainda era jovem, podia correr. Com 95 anos, quando ele recebeu a missão, não podia mais correr, mas estava carregando pedras. Mas quando ele ainda tinha uns 20 e poucos anos, podia correr, e correu mais do que Pedro. Diz assim a palavra no verso 4: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Era João. Correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Respeitou a patente, deixou Pedro entrar primeiro. Chegou primeiro, mas deixou Pedro entrar primeiro. Ele viu os lençóis, mas não entrou. Então, verso 6, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Pedro também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Por isso que Pedro disse, por isso que João disse, no capítulo 1 da primeira carta, aquilo que nossas mãos apalparam, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, é o que vos anunciamos. Meus irmãos, se você vê também assim, os lençóis na ressurreição de Jesus, se você também vê aquilo que João viu pela fé, se você vê hoje pela fé, porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se você vê, você é feliz. Se você é feliz, você pode hoje confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é feliz com o que viu através dos olhos de João, se você vê uma luz no fundo do túnel, lá no fim, uma luz que alumia a sua vida, começa a brilhar, se você vê, você é feliz, porque mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós vemos através da visão que João teve de Jesus. Nós encostamos o nosso rosto no peito de Jesus através desse momento em que João fez isso. Nós também encostamos pela fé. E se você quer receber Jesus em sua vida, em sua casa, em sua mente, em seu coração, se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, eu convido você a fazer um sinal onde você está. Dizer, eu quero aceitar Jesus. Esse Jesus que eu vi através da visão dos apóstolos. Que Deus me apresenta esse Jesus. E eu quero Ele para mim, para a minha vida. Se há alguém entre nós, faça um sinal com a sua mão, onde você está. Nós queremos orar por você. Receber você em nome de Jesus. Que você receba Jesus em sua vida, em sua casa.
Se há alguém entre nós, faça um sinal. Nós podemos cantar aquela música? Podemos. Se há alguém entre nós, enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Você conhece Jesus pela palavra. Conhece Jesus na vida da igreja. Conhece Jesus pelo Espírito de Deus. Você pode estar na ilha de Patmos, como João estava, mas em espírito. É assim. Na ilha de Patmos, mas em espírito. E se você quer receber Jesus, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Corajosamente. Corajosamente. Na sua juventude ou na sua melhor idade. Seja qual for a sua idade, você pode receber Jesus hoje. Em sua casa, em sua vida. É Jesus que diz, na pena de João, escrito por João, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música, Rosto de Cristo. Não sei se a mídia tem, mas a maioria de nós conhece. Rosto de Cristo. É uma música antiga, mas nós podemos cantá-la. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha reconciliar-se com Deus. Talvez você esteja afastado do Evangelho. Você afastou-se dos caminhos do Senhor. Anos e anos e anos e anos afastado dos caminhos do Senhor. E gostaria de voltar. Precisa voltar. Essa é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Vamos cantar. Eu estava avisando o pastor que o violão está sem correr, por isso que eu vou ficar aqui sentado, irmãos. Tá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão e a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. E os seus olhos lenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Eu ia saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo, enfim. Alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus, conhecer Jesus. Que dizem ser o meu Você conhece Jesus nos quadros, nas esculturas, na história, mas gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente, interiorizando ele na sua vida e entrando na vida dele. Você gostaria? Se você quer receber Jesus, saia do seu lugar. Venha aqui à frente, entregar-se rendido. De rosto alegre, não creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o
verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Nós vamos orar. E se há alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus agir em sua vida, mudando a sua vida, mudando a sua história. Como Ele fez com a de João. João estava pescando e ele disse: eu vos chamo para que vos torneis pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Se há alguém entre nós com esse desejo no coração, de mudar de rumo, mudar de rota, mudar de caminho, receber Jesus, andar com Deus, há alguém entre nós com esse desejo? Eu sei que há. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Eu sei. O que falta? O que te prende? O que está te prendendo? Você está sendo convidado a entregar a vida a Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo teu evangelho que nos inspira, que nos faz crescer cada dia, pelo chamado, Senhor Deus, que o Senhor fez naquele dia aos discípulos e que ecoa até hoje em nossas mentes. Segue-me, segue-me, segue-me. O Senhor tem nos chamado todos os dias. Senhor Deus, continua falando ao nosso coração. Continua nos dando a graça, Senhor Deus, desse chamado. Continua oportunizando, Senhor Deus, a porta do reino, a entrada no céu. Continua, Senhor Deus, abrindo-nos a porta. Continua, Senhor Deus, a nossa espera. Não nos deixes, não desista de nós. Salva-nos e seremos salvos. Perdoa-nos e seremos perdoados. Cura-nos e seremos curados. Nós te rogamos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Eu vi Antônio Sóstenes entre nós, sendo pai e mãe ao mesmo tempo agora. Sentado aí com a filha. Seja bem-vindo à sua casa. Desde ontem que nós temos nos encontrado e é sempre bom estar com o irmão. Muito bom. Seja bem-vindo. E nós vamos ouvir mais uma vez os jovens, irmãos. E depois dos jovens, ao som do piano, nós com oração silenciosa estaremos nos despedindo para as nossas casas. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós,
tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? Com oração silenciosa, estamos assim encerrando nosso culto.